Fala Brasil, Márcio Stauschmidt, diretor de operações aqui da Like. Neste momento, iniciando mais um podcast, trazendo nossos empreendedores nesta ação que nós trazemos, que é o propósito com prospecção, com prosperidade e, acima de tudo, com liberdade de ação dentro daquilo que cada um dos nossos consultores, líderes, top líderes fazem no dia a dia. Hoje, a nossa entrevista, nada mais, nada menos do que com o nosso casal de Headtime, Wilson Oliveira, Luane Oliveira. Muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer. 6 meses conosco, nós estamos fazendo essa gravação hoje, dia 19 de novembro de 2025. 6 meses de trabalho. Maior PIN da nossa empresa neste momento pertence a este casal. Muito boa tarde, Wilson, Luane, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar com vocês aqui. Maravilha. Wilson, Luane, eu vou começar fazendo uma pergunta muito básica, que é para que as pessoas que estão conosco conheçam um pouquinho de vocês. E vou começar explorando pela Luane. Luane, conta pra gente, como que é família? Eu sei que vocês estão casados aí há já mais de uma década, casal de filhos. Como que é a junção do marketing de relacionamento com o cuidar do esposo, cuidar da casa, cuidar dos filhos e ter tempo para desenvolver juntamente com o Wilson? Quando a gente começou, Márcio, a gente sempre trabalhou juntos, né? Nesses 14 anos de casamento, nós sempre trabalhamos juntos. E com a vinda dos filhos, né? Aí veio a divisão, né? Então, a gente começou a se dividir. Então, o Wilson ficava com a rede, e eu acabei ficando com os produtos, com a franquia, cuidar da franquia. E aí eu ia ter tempo, né? De ficar com os meus filhos, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, dar o suporte mesmo, né? Para toda a família. Então, a gente se divide assim. É. Wilson, dá trabalho cuidar dos filhos, é óbvio. A Luane tem o potencial como mãe, mas você também tem o cuidado com as crianças. Eu vi há poucos dias atrás que você estava mostrando um dos seus filhos, né? E falando que o motivo para o negócio eram as crianças também. Nesse tempo que você tem de empreendedorismo, como é que está a família ligada nesse pilar que é importante? Boa tarde a todos, mais uma vez. Márcio, eu acho o mais incrível para mim desse mercado é poder estar mais próximo aos meus filhos, ao meu motivo, ao porquê, ao porquê, né? Então, por exemplo, reuniões de pais, às vezes chega lá só tem mulher. Eu vou lá, faço questão de estar nas reuniões de pais, das crianças. Então tem essas partes boas de a gente poder estar numa segunda-feira numa praia, poder passear com a família enquanto a maioria das pessoas estão trabalhando no tradicional, né? Tem essas partes que são maravilhosas, mas também tem os desafios de a gente fazer a construção. Às vezes a gente está 500 km da nossa casa, 1000 km da nossa casa, mas a gente equilibra um pouco isso. A parte de construção do negócio, também com a parte de curtir esse benefício desse mercado. Quando você fala construção do negócio, construir o negócio, você veio de um mercado tradicional. Como que foi essa transição? A gente sabe que você trabalhava numa indústria numa loja de calçado. A gente sabe que a Luane era costureira. Como é que foi a migração de tudo isso e a migração de um casal que hoje está junto, mas que era separado? Como é que foi o conhecimento? Como vocês se encontraram? Perfeito. Vai lá, Luane. Nós se encontramos há 14 anos atrás, quando o Wilson estava trabalhando no loja de calçados. E eu fui com minha irmã comprar um sapato, né, pro meu cunhado. E ali a gente se encontrou ali pela primeira vez, né? E ele começou a pedir meu telefone pra minha irmã, e minha irmã passou. E beleza, aí a gente começou a se conhecer. Ele estava fazendo uma lista de prospects ou já estava interessada na Luane?
O cara me colocou em fase difícil aqui. Brincadeira, pessoal. Foi amor à primeira vista, né? A gente logo rolou uma química, depois, né, logo em seguida, né, 2 anos depois, Rápido. já estava nascendo a nossa primeira filha, né, que é a Maria Luísa. Depois, sequência, o Joaquim. Logo após eu conheci a Luane na loja de calçados, Márcio, eu comecei a trabalhar com vendas de internet. Fui trabalhar na operadora TIM e vendi internet porta a porta e tal. E ali foi quando eu fui convidado para o modelo de negócio que iria mudar as nossas vidas. Quando você fala que trabalhava no porta a porta com a operadora de telefonia, você passou a empreender também no marketing de relacionamento? Você já fazia vendas no marketing de relacionamento junto com essa empresa de telefonia? Na verdade, o que acontece? Com a maioria das pessoas, comigo não era diferente. Eu não tinha tantos sonhos bem definidos, eu nem sonhava direito, tá, Márcio? Foi quando nós recebemos um convite de uma amiga nossa para conhecer o modelo de negócio e aquilo foi muito impactante. E então foi a nossa primeira experiência. Nessa primeira experiência, o que eu fazia? Eu entendi que eu tinha que fazer aquele negócio com muita força, que eu tinha que prospectar, que eu tinha que distribuir produtos. Eu entendi aquilo e automaticamente eu trabalhava com os produtos na minha mochila. Então, enquanto eu fazia as vendas porta a porta, eu também vendia os produtos da empresa. Então, isso eu estava com uma renda extra naquele momento, que é quando a maioria das pessoas. Então, eu comecei a perceber que eu poderia complementar a renda e alcançar alguns sonhos que estavam distantes. As pessoas hoje, eu vou falar hoje, né? Muitas vezes enxerga o top leader como algo assim inatingível. Houveram momentos que você pensou em desistir, largar tudo e voltar para o tradicional? Ah, com E certeza. por que não fez? Tá. Geralmente no início você não tem a habilidade dos 8 passos, né, que é o treinamento básico da Like Brasil para formar você um empreendedor de sucesso dentro desse mercado. Então você faz muito do seu jeito. E não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito que dá resultado, né? Então, como eu não entendia muito, não era um especialista do segmento, né? Então eu fazia assim de qualquer jeito. Você lembra como foi a sua primeira venda? Ah, eu lembro. Eu lembro que eu estava vendi internet para o cliente e assim que ele assinou o contrato, eu falei para ele que eu também trabalhava com perfumaria de alto padrão e que eu queria deixar uma amostra para ele conhecer, para a pessoa conhecer. Aí a amostra que eu deixei foi pegar o perfume e borrifar. Borrifei um em um braço, no outro, e aí a pessoa super elogiou, e aí foi quando eu fiz as primeiras vendas. Luane, você como esposa, mãe, a gente sabe que você também tem um centro de distribuição em São Paulo. Como é administrar? Vamos de novo, né? Casa, marido, filhos, mais um negócio. Tem que ter disciplina? Sim, muito. Tem que ter disciplina. Essa disciplina, você tem horário para as crianças, horário para a esposa, horário como esposa, horário com o marido, horário para o negócio? Sim. Explica pra gente como é que você divide o seu dia. Sim, até porque eu tenho 2 filhos, né? E eles estudam integrais, são integral. Então, assim, eu sempre saio de manhã, vou pra franquia e fico lá, tipo assim, até as 4. Aí depois eu pego eles na escola, recebo eles em casa. E a gente sempre tira, né, um momento assim, pra eles. A gente sempre tira esse momento deles, o nosso momento de casal, uma noite, sair, sabe, só nós dois. A gente sempre administra da melhor maneira, sabe? Pra tudo ficar equilibrado. Eu sei que eu já perguntei, mas vou perguntar de novo. É necessário largar tudo para ser empreendedor? Ou eu tenho chegar para o Wilson e falar assim: Wilson, Luane, eu tenho R$ 150, tenho 1 hora por dia de disponibilidade. Dá para fazer esse negócio? Dá para ser, num futuro, um top leader? Com certeza. Ah, sim, com certeza. Na verdade, o que acontece é que às vezes as pessoas elas ficam muito dentro da zona de conforto e não rompem isso. E elas ficam esperando as melhores condições de começar o negócio. Ah, para mim começar o negócio eu preciso ter R$ 10.000, R$ 5.000 sobrando para mim começar a empreender.
E, na verdade, esse modelo de negócio, a pessoa ela consegue começar com valores menores, né? E ela vai aumentando o capital de giro. Lógico que precisa de um capital de giro, mas a maioria das pessoas começa com uma renda extra, né? Ela vai ali reservando 1 hora do dia dela, 2 horas do dia dela para poder demonstrar, poder compartilhar, vou até mudar essa palavra, compartilhar a oportunidade e os produtos. Quando ela começa a entender o poder disso, é quando ela começa a se capitalizar, quando ela começa a crescer. E lógico, cada um tem o seu sonho. Existe um plano de carreira na Like que poxa, tem pessoas ganhando mais de 30, 40 mil reais dentro do negócio. Pessoas viajando, ganhando viagens internacionais, ganhando carros, né? Enfim. Então, lógico que chega uma hora que ela toma uma decisão, né, Márcio? Às vezes ela ganha 2, 3, 5, 10 mil no tradicional dela. E ela começa a empreender, começa a romper isso. Talvez no primeiro momento ela enxerga como, poxa, estou dobrando minha renda. Só que às vezes começa a crescer de uma tal forma que às vezes ela começa a viver do empreendedorismo. E aí, às vezes, ela consegue realizações que o mercado tradicional não conseguiria oferecer para ela. E aí, geralmente, nesse período, a pessoa ela começa a empreender 100%, na maioria das vezes. Quando a gente tem um empreendedor, a gente sabe que nada é fácil, tudo requer trabalho, dedicação, conhecimento. Qual é a base de conhecimento para uma pessoa que está entrando no negócio hoje? O que você indicaria para essa pessoa? Além do treinamento, conhecer o produto, saber um pouco sobre o negócio, mas o conhecimento pessoal, o que a pessoa precisaria ter? O que você indica? Perfeito. Bom, existe a parte dos materiais, por exemplo, a Bíblia do Multinível, como o GoPro, o Básico de Don Faila, livros ali que te dão um direcionamento muito bacana sobre esse modelo de negócio. E também a parte de você se conectar com a sua linha ascendente, saber quem é o seu líder diamante acima, quem é o seu duplo, triplo, saber a agenda da empresa, participar dos treinamentos, não viver o negócio de uma forma ser morno, mas se jogar, viver intensamente naquele tempo que você está disposto a investir. Exemplo, se eu tenho 1 hora do meu dia, 2 horas do meu dia, nesse tempo eu vou viver vou me entregar. Fazer o seu melhor. Vou fazer o meu melhor naquele período que eu consigo investir. Às vezes, devido à correria, tem pessoas que conseguem investir o final de semana. Ótimo. Então, vai ser o final de semana que eu vou me dedicar, que eu vou fazer o meu melhor. Tem faculdade no tradicional que as pessoas fazem à distância, né, ali pelo computador e tal. E ela tem que se dedicar. E desse modelo de negócio também não é diferente. Ela precisa também se organizar e naquele período fazer o seu melhor. Você teria 3 dicas, né? Quando eu falo vocês, o casal, 3 dicas que você pudesse passar para o nosso telespectador, para a pessoa que está participando com a gente hoje, que vai fazer ele se inspirar naquilo que você faz todos os dias e até mesmo como líder, como é que você cuida da sua rede? Porque você tem uma rede que ela vai desde aquele que acabou de entrar, diamante, duplo, triplo, né? Pessoas que estão perseguindo já chegar no Red como vocês, né? Vocês já ganharam cruzeiro, viagem internacional, o primeiro carro, né? Está startando para o segundo automóvel. Perfeito. Mas como é que você administra e dá essas dicas para quem está começando ter este caminho de sucesso como vocês têm hoje? Perfeito. Primeiro passo, fundamental, se conectar ao sistema. Eu preciso viver, né, como a gente estava agora falando um pouco sobre as lives, sobre a agenda da empresa, né, eu preciso me conectar e eu preciso estudar o plano de carreira da empresa, estudar a empresa, eu preciso ser especialista no meu negócio. Porque aí eu não terceirizo, não falo que é culpa do fulano, do ciclano, não depende das pessoas, depende de mim. Então, a pessoa que quer ter sucesso nesse modelo, ela precisa querer se tornar especialista do modelo de negócio.
E a terceira dica é compartilhar. Produto e oportunidade. Quando você compartilha produto e oportunidade, a pessoa, além de usar, ela vai passar a experiência daquilo que ela tem. A gente sabe que você já passou por outras companhias, companhias que têm produtos de qualidade, bons planos de negócio, mas o que fez vocês despertarem para estar hoje na Live? Eu confesso para vocês, né, que quando eu vejo uma indústria, né, toda uma questão fabril, 4 fábricas que eu tive o prazer de conhecer e ver de perto, né, me deu a oportunidade de ver tudo, porque, lembra, eu sou especialista e tal, e conseguir ter essa visão e poder enxergar, ver tudo de perto, mexe bastante comigo. Nesses 12 anos que nós estamos desenvolvendo esse mercado, né, Lore? Sim. A gente nunca viveu isso, de ter uma estrutura desse tamanho por trás. Então isso nos passou muita segurança. E quando nós olhamos para o negócio, a gente analisa produtos, corporativo, plano de carreira. Então quando a gente faz análise disso, a gente se sente muito confortável porque são pessoas, não pessoas que estão tentando, já são especialistas do mercado. Então nós temos um corporativo super experiente. Quando a gente fala de corporativo, todos os diretores. Quando a gente fala de produtos, não é simplesmente entregar um produto, e sim o melhor. Por exemplo, a gente tem produtos que você não encontra fácil aí fora. E aí você tem uma qualidade acima da média. A empresa entrega mais que o combinado com um preço diferenciado. Então, eu tenho a parte comercial muito forte dentro da empresa, eu tenho um corporativo muito forte e eu tenho uma estrutura muito forte. Então, quando eu junto tudo isso, eu falo, opa, peraí. Então, isso nos traz muita segurança. Depois do advento que nós tivemos, 2019, 2020, pandemia, muitas pessoas deixaram de empreender estando na rua para passar para o online. Eu sei que o online é importante, o presencial é importante. Como é que é a sua forma de atuar hoje? Online, presencial ou você tem um misto de tudo isso? Perfeito. Vamos lá que eu já passo a bola para a Luana também, né? Para ela falar da parte do produto, né? Porque quando a gente fala de online, a gente consegue recrutar Sim. muito mais forte pelo online. A gente consegue trabalhar bacana a questão de mensagem, conectar muitas pessoas. Mas eu enxergo o mercado online e o presencial da seguinte forma. Para mim, o online é a tecnologia, é a cidade. O presencial é o campo. Só que olha que interessante. O campo, ele sobrevive sem a cidade. Mas a cidade não sobrevive sem o campo. Então, é importantíssimo você usar ferramentas, tecnologias, tudo para acelerar o processo de recrutamento, de você conseguir treinar seu time, mas você não pode esquecer do básico, que é estar com as pessoas, porque esse mercado chama-se marketing de relacionamento. Então, é importantíssimo você estar junto, fazendo trabalho de reunião caseira, trabalho de um com um, mentoria. Eu gosto, assim, a Luana, a gente faz muito, a gente chama nosso time para jantar, para almoçar, para ter um tempinho de qualidade com o time, fazer esse acompanhamento. Então, as tecnologias ajudam muita gente a alcançar muitas pessoas, então a gente acaba equilibrando um pouco isso. E aí eu passo a bola para a Luane, porque quando a gente recruta, essas pessoas elas precisam ter contato, viver experiência com os produtos da empresa. E aí a Luane que fica encarregada disso, Sim. de mostrar os produtos, fazer a logística, e a Luane pode falar um pouco sobre isso. Sim, quando você falou o que fez a gente brilhar os olhos para Like, para mim foi os produtos. Eu tive ali o contato primeiro com os produtos, né? Então nós temos produto de impacto, de resultado, com tecnologia. Então, assim, eu me apaixonei desde o dia que eu comecei a usar. Então, quando as pessoas chegaram no CD, a gente poder mostrar todo o produto, os perfumes, os olhinhos, tudo, elas ficam impactadas com o produto, com as qualidades. Então, assim, a gente vem de 12 anos atrás, fazendo aquele multinível raiz, né? Que a gente não pode esquecer. Que a gente tem que ter esse tete a tete, né?
esse calor humano, porque senão as pessoas esfriam. Ficar só sentadinho. Quando a pessoa opta também de fazer a prospecção online, para ele ter êxito, ele precisa ter muitos seguidores? Não. Inclusive, o nosso Instagram precisa dar uma melhorada lá, né? Mas é exemplo disso, viu? Não precisa. Eu acredito assim, Márcio, eu acredito muito numa construção, tá? A pessoa que está iniciando a carreira dela, lógico que é importante ela cuidar um pouco dessa parte, né? O online vai ajudar muito ela a se desenvolver, os treinamentos, recrutamento, enfim. Referente à quantidade de seguidores. Eu acredito muito no digital para você recrutar mais, né? Para você conseguir desenvolver um bom trabalho, conhecer novas pessoas. Então você pode começar um trabalho totalmente do zero. Não tem a ver com a quantidade de seguidores. Você pode estar iniciando. Você pode ter, às vezes a pessoa não tem nem no Instagram, não tem problema nenhum. Eu costumo dizer que esse mercado é como um livro em branco e você começa a construir a sua história. A sua história é você começar o plano de carreira, você formar, ajudar as primeiras pessoas, fazer suas primeiras vendas, né? Você construindo, né? Então, eu acredito muito nisso. Você faz acompanhamento? Quando eu falo fazer o acompanhamento, apesar de você e o Luane terem dito que vocês promovem encontros, jantar, um café para estar junto com a rede. Eu sou um líder ou eu sou uma pessoa que sou da rede de vocês, estou com dificuldade. Como é que você ajuda essa pessoa com dificuldade para ele passar por cima desse obstáculo e não desistir do negócio? Perfeito. A primeira coisa que nós gostamos de trabalhar é a mentoria para ensinar ela a se capitalizar e vender o negócio. E quando a gente fala do negócio, nós temos como dois remos, né? A questão de compartilhar os produtos, onde você vende e você já faz aquele dinheiro rápido. Eu tenho uma conta de R$500, de 1.000, 2.000, 5.000. Então eu preciso de um dinheiro rápido. Então eu preciso compartilhar a empresa, eu preciso compartilhar os produtos com as pessoas, porque quanto mais eu compartilho, mais eu me capitalizo, mais eu vendo. E com isso, o outro remo, né? Eu preciso também expandir a minha rede, que vai me trazer segurança para o futuro. Então, a venda com recrutamento. Quando eu recruto, eu não só ganho as comissões das minhas vendas, mas eu passo a ganhar um percentual de comissão das pessoas que eu indiquei. Só que isso não tem limite, né? Então tem pessoas que têm 500 pessoas, 1.000 pessoas. E você que está assistindo esse vídeo aí, imagina você ganhar uma comissão de 2.000 pessoas que você indicou, 3.000 pessoas. Mas tem que ser necessariamente das pessoas que eu indiquei? Não. Se você indicar 5 pessoas e essas pessoas indicar mais 5, já são 25. Se essas 25, cada um indicar 5, já são 125. Se essas 125 pessoas, cada um indicar 5, são 625. Se essas 625 pessoas indicar mais 5, são 3.125 pessoas. Gente, a gente está falando de praticamente 4.000 pessoas. E quantas você indicou? 5. Então, o legal de você cuidar dessa parte do recrutamento é que você causa uma segurança para médio e longo prazo, para o futuro. Você faz dinheiro de residual, de todo esse volume, e junto com as vendas. Então é importante esses dois ramos. Nós conhecemos vários modelos de negócio que tentam, às vezes, se legalizar, mostrando que não é um engodo, mas quando um prospect ou uma pessoa que você conheceu está trazendo para o negócio, chega para você e fala assim, esse negócio é pirâmide. Boa. Nós trabalhamos com pirâmide? Isso é muito interessante, essa informação, porque eu posso falar que não é pirâmide. A pessoa fala que é pirâmide, fica aquela discussão. E aí o governo nos ajuda nisso, né? Porque se você jogar aí, olha só a dica, se você jogar no Google aí agora, boletim do consumidor, investidor, marketing multinível, vai aparecer um material lá do governo explicando a diferença entre marketing de relacionamento, marketing multinível para pirâmides financeiras. E basicamente nesse conteúdo eles explicam que o marketing multinível, as pessoas ganham dinheiro através da venda, comercialização de produtos, trazendo novos revendedores para revender produtos. Já a pirâmide financeira, ela promete coisas de investimento que você 10% ao mês, 20%, 30% ao mês, e muitas pessoas acabam caindo. Então, a pirâmide financeira ela quer enganar se passando por marketing multinível. Então,
o que as pessoas precisam entender é a principal diferença é no produto. Tem produto, tem movimentação, o foco é o produto, show de bola. Não existe produto, é só investimento, cuidado, toma cuidado com isso aí. Luane, lá no CD aparece pessoas que tentam querer só ter o rendimento e não trabalhar com produto? Ou chega para você e fala assim: ah, será que essa empresa é de confiança? Será que esses diretores, o presidente, né? Será que existe mesmo indústria? Você que esteve conosco esses dias, você passaria que mensagem para a pessoa que ainda é incrédulo daquilo que nós realmente somos? Sim. Falar que a gente está saindo aqui totalmente diferente como a gente chegou, né? Porque toda essa estrutura que nos dá confiança, nos dá credibilidade, a gente fica sem medo, sabe? Que a gente vê todo o potencial, todo o corporativo da empresa. Então, assim, o recado que eu dou é que a gente está no melhor lugar, na hora certa, com os melhores produtos, com o melhor plano de negócio, na melhor empresa. Então, assim, a gente ficou impactado por tudo que a gente viu. A empresa, e é a primeira vez que a gente trabalha com empresa que já tem fábricas, né? Que geralmente, empresa de multinível é assim, só tem o plano de negócio, né? Então, acho que o sonho de um dono de empresa de multinível é ter o quê? Fábricas. Então, nós já temos isso. Então, isso nos causa o quê? Segurança, credibilidade. As pessoas ficam felizes. Quando você fala causa segurança, mesmo a Like sendo uma empresa, eu falo, é um bebezinho, nós somos um bebê. Sim, Nós somos uma empresa que tem um pouquinho mais de um ano. Você fazendo essas visitas nesses dias nas indústrias, isso trouxe para você uma maior confiabilidade, não dizendo que você não tivesse, mas isso te dá mais bagagem para dizer para as pessoas: acredita no que eu estou te falando, nós somos uma empresa séria. Sim? muito mais. Muito Maravilha. mais. Wilson, você já tinha conhecido as fábricas, você já tinha conhecido o presidente, a gente já se conhece há bastante anos, né? Sim. Trabalhamos em outra corporação juntos. O que você está levando desse Like Diamond que vocês participaram, dessa experiência nas visitações, no relacionamento, na troca de experiência? O que você está levando disso tudo que vai entregar para a sua rede e para as pessoas novas? Márcio, eu acho que a crença é algo que é muito grande no negócio. As pessoas estão com muita crença na Like. E isso faz uma enorme diferença. A gente consegue enxergar o futuro. Quando sua crença está legal, a gente consegue enxergar o futuro. A gente consegue olhar o plano de carreira e visualizar uma viagem de cruzeiro, uma viagem para o Caribe, a gente ganhar os carros. A gente visualizou isso há 6 meses atrás. E agora a gente acabou de retirar esse presentão. Já foi. Então, isso é um diferencial. Então, a gente está muito contente com tudo isso. A gente está chegando ao fim desse bate-papo que nós estamos tendo hoje. Qual é a dica de ouro que você vai passar para a sua rede no retorno agora? Perfeito. Primeiro, fazer com amor e dedicação. Querer de verdade vencer, precisa partir da gente, sair da zona de conforto. E um conselho, esquece tudo. Até agora. Eu estou fazendo isso comigo, tá? Tudo que eu vivi. Eu não posso trazer as dores do passado para o presente. É uma nova história. A Like não tem culpa, às vezes uma pessoa não teve resultado no passado. Então eu tenho que trazer coisas boas. O que eu trago de bom daqui para frente? Então quando eu pego minha bagagem de 12 anos, nossa bagagem de 12 anos, sim, e nós trazemos as coisas boas aqui para Like, Márcio, eu confesso para você que fico cheio de esperança. Cheio de esperança. Então, se torna um especialista, sabe? Se joga, sai da zona de conforto. Viva de verdade esse negócio. Esse negócio pode transformar a sua vida. Eu
confesso para vocês que a gente faz assim, bastante planos, né? A gente dá feedback um para o outro ali desses 6 meses e a gente está cheio de sonhos. Aqueles sonhos, alguns que estavam dentro de uma gaveta, que a gente colocou a chave lá e sei lá por onde a gente deixou essa chave. Na Like Brasil, parece que a gente achou essa chave, abrimos uma gaveta e estamos tirando os sonhos do papel. Assim como nós, te deu a oportunidade de fazer a mesma coisa. Luane, Wilson, quero agradecer imensamente esse bate-papo que nós tivemos, essa troca de experiência. Que Deus possa, assim, abundantemente abençoar tudo que vocês fazem, inclusive a família, né? Que eu acho que é o esteio de tudo isso que nós temos. E você, que participou conosco neste momento, se você gostou, compartilha e não deixa de participar das próximas edições, ouvindo e levando o feedback de tudo isso que nós estamos trazendo para você, juntamente com a Like Brasil. Para vocês, muito obrigado. Bom retorno para casa de vocês, viu? Obrigado, gratidão a todos, gratidão à equipe, gratidão ao corporativo, obrigado, Márcio, pela parceria, agradecer toda a diretoria, Nilson Lima, Gustavo, Sérgio Oliveira, principalmente o casal de presidente. Sim, a gente está saindo daqui com muita gratidão, né, no nosso coração. A gente teve respostas. A gente está saindo daqui com respostas. Então, a gente está muito feliz. Obrigado, viu? A gente que Que agradece. Deus abençoe vocês. E aquilo que nós gostamos de melhor fazer aqui. Faz o like E vem!